E aí hoje o que eu tenho de material aqui seria poderia falar sobre etapas da vendas. A gente pode trabalhar um pouquinho, vai terminar lá no fechamento. Só que é um treinamento que vai demorar mais ou menos 1 hora. E a nossa ideia também era falar sobre produtos, né? A gente tem o Spot, já está com o material ali, né? Tu falou? A gente tem o Next para conversar e a gente tem o do Viva 4 lá, para ir alinhando aqui entre nós como a gente vai fazer. A gente não tem muita coisa lá. O que menos tem coisa lá é o Viva 4, na verdade, né? Vocês já começaram lá? Vocês dois, né? Não, o plano dele é começar segunda-feira. Ele quer fazer uma reunião com a gente amanhã. Aí eu consegui incluir o pessoal que vai trabalhar dentro do sistema deles na reunião. E a gente tem que entender como é que vai ser esse trabalho dele para a gente fazer uma campanha nossa aqui e o resto aqui poder trabalhar o produto também, né? Então não vai ficar exclusivo lá. Vão seguir o modelo deles, a gente vai seguir o nosso aqui. E vamos aprender, né? Vamos aprender com ele. O que tem de bom lá. Eu conheço um pouco a metodologia que ele vai usar de lançamento. Mas eu nunca fiz ela, nunca participei de um lançamento com essa metodologia. Vamos ver na prática como vai ser, né? Quanto tempo a gente precisaria, será, para trabalhar os produtos, Davi? Que a gente vai estudar hoje mesmo, acho que é só o cachoeiro. O banho tá com problema. É? Que legal. Se não liga a luz lá, ela não funciona. Tem mais algum? O cachoeiro? Hoje tá queimado. O Next, a gente ficou dar uma olhada também, né? Ah, o cachoeiro Next, acho que 1 hora. 1 hora? É, tô fazendo treinamento em 1 hora, eu faço o outro, a gente termina no meio do almoço e vamos trabalhar. Acho que é isso. Então tá, então vamos meter ficha. Então vamos lá, então, falar sobre as etapas da venda. Puxa um banco. Falar das etapas da venda é falar sobre como você vende, né? Então, aqui existe uma abordagem convencional da venda, tá? A venda vai ter 4 passos, tá? Vai mudar os nomes, vai botar divisão no meio, transformar em 7, 8, 10, 15, tanto faz. Mas na prática tem 4 etapas, né? Uma etapa de abertura, que você começa o processo de venda, a sondagem, você descobre o que o cliente precisa, a demonstração, a apresentação, onde você apresenta uma solução, o teu produto, e aí o fechamento, onde decide se vai comprar ou se não vai comprar. Basicamente isso. Aí no meio disso vai colocando subdivisões. E aí a questão do processo de vendas é quanto tempo você gasta em cada uma, você investe em cada uma dessas etapas, né? A venda convencional trabalha com 10 de tempo, aqui é o tempo, né? Na abertura, 20% na sondagem, 30% apresentando o produto e 40% tentando fazer o cara comprar. Tá? Essa é uma abordagem que só funciona para venda pequena, produto barato, coisa simples. No nosso caso, ela pode funcionar para investidor recorrente. Um investidor recorrente, o cara dá um bom dia, dá uma boa tarde, cumprimenta ele, né? Retoma o assunto, eu tô com uma possibilidade de negócio boa em tal lugar, queria saber se você está com um plano de investimento para novas unidades. Ah não, me manda que eu quero ver. Aí tu apresenta, demonstração. E o investidor é um processo mais rápido, se ele já é cliente teu, né? Então, para um investidor funcionaria um trabalho dessa maneira. Até porque eles são bem mais objetivos, eles costumam ser mais ágeis, pular essas etapas aqui do quebra-gelo, né? Uma venda mais construtiva, que é aquela que você constrói no caminho, né? Que eu acho que é mais parecido com a nossa venda, uma venda de alto valor, né? Se trabalha com um processo diferente, maior tempo conectando, gerando a confiança, tá? 30% dedicado à sondagem, 20% para mostrar o produto e 10% no fechamento. Então inverte o processo, ou a demanda de tempo, né? Então o conectar, o gerar confiança, bom, a gente vai falar agora sobre cada uma dessas etapas aqui, vamos lá. Porque aqui um ponto importante é que essa conexão aqui, essa primeira etapa aqui da abertura da conexão, é a relação que o cliente, o lead, vai estabelecer com o corretor. Então, a primeira venda, o primeiro contato, você não vende nenhum produto. Você não está vendendo nada. Na verdade, você não está vendendo nada. Você está vendendo a coisa mais importante de todas, você. Se ele não entender que você é a pessoa que pode resolver o problema dele, ele te ignora. Ele para de responder, deixa no vácuo, essa coisa nada à toa. Então, esse primeiro contato, essa primeira abertura, essa primeira conexão, é justamente para você mostrar para ele que você é capaz de ajudar ele no que ele precisa. Não é para vender. Não é chegar com um produto, produto aqui, produto não sei o que lá. Ele vem num produto, ele vem em alguma coisa, porque ele está buscando algo relacionado àquilo ali. Mas não adianta você trabalhar em cima do produto diretamente no começo, por causa que daí você não gera conexão, porque é só você é só mais um mostrando um produto para ele. Como tem 20, 30, 40, sei lá quantos corretores mostrando um produto para ele. Tem que mostrar o teu diferencial, o diferencial da tua empresa, do teu negócio, do teu rendimento, seja lá do que for, para que ele veja valor no teu trabalho. Aí depois sim, aí ele começa a te qualificar, esse cara vai me ajudar. E os outros ele vai deixando sem resposta. Então quando a gente fica muito no vácuo, pode ser um sintoma de que está faltando isso. Aqui algumas estatísticas, tá? Isso aqui são dados, tá? De pesquisa. 40% da venda é perdida na abordagem e 90%, aqui o pessoal da neurociência, 90% das opiniões sobre você são formadas em até 4 minutos. Tá?
Dizem que nos primeiros 4 minutos a pessoa decide até se transaria contigo ou não. É rapidão, assim. Não que ela vai fazer isso, mas na cabeça dessa, ela já qualifica esse sim e esse não, essa sim, essa não. São emitidos cerca de 25 julgamentos nesse tempo. Tá? E o que acontece? Muitos deles são inconscientes, a gente faz esse negócio e nem vê. Tá? Então é mais ou menos assim que o nosso cérebro se comporta, né? Então o nosso primeiro papel aqui é se conectar, né? Para buscar informações do cliente, do comprador, né? O que ele quer. Se ele está buscando algo, ele já se coloca numa condição de que a gente possa fazer perguntas, conversar com ele sobre isso, né? E aí entra o tipo de vendedor, o tipo de atendimento, né? O tirador de pedido, aquele que mostra produto, aquele que quer bater um papo legal. Nenhum desses aí vende. Pelo menos o nosso produto, né? Aquele que fica fazendo promessa e não cumpre, o fazedor de promessa, e aquele que soluciona problemas. E essa é a nossa meta, né? Que a gente consiga ser visto como aquele que soluciona o problema dele. Tá? Esse primeiro contato é que nem o joguinho do namoro, né? Da sedução. É igual, cara. Não tem muita diferença. Quando você quer seduzir, primeiro você agrada, depois você conquista com uma boa conversa aquilo que você está interessado. Tá. Como é que você seduz? É mais ou menos como você vende. Deveria ser, pelo menos. Né? Acho que depois, na prática, isso aqui muda um pouco. Né? No começo, agrada, faz coisas para agradar, depois não faz mais e dá os B.O. Mas aqui é uma analogia para mais ou menos entender essa primeira abordagem no processo de vendas. Tá? É só uma analogia, uma brincadeira. Tá? Então, o que acontece nesse primeiro contato? Eu chamei de lei da negação. Tudo que você disser é mentira. Tá? Ele vai discordar, não vai concordar contigo, né? E tudo que ele falar é verdade. É assim que começa o processo de venda. O cliente, ele não acredita em você e ele é o dono da verdade. E aí surge as loucuras que a gente vê, né? Um pé na areia por 200 mil, aquela coisa rara toda, porque ele acha que isso é... Talvez a realidade dele, onde ele está, seja isso, né? Quando ele chega aqui em Floripa, a realidade é um pouco diferente. Não é bem assim. A gente já tem um pé na areia. Tem 2/4 pé na areia por 200 mil, né? Então vamos aproveitar, gente. É verdade, tá entrando um pé na areia por 250. A gente tem agora. É 14 metros? É 14 metros. Né? Tem, mas com certeza não vai durar muito, né? A gente sabe disso. Né? E também não dá para financiar, tem a regrinha toda lá de pagamento, mas... Então, nesse primeiro momento, sabendo que não adianta você querer oferecer, você firmar, dizer que é assim, assim, assado, porque ele não vai acreditar em você, tá? A melhor coisa que se faz é buscar um ponto de conexão entre vocês. Como se conecta, né? Aqui algumas dicas de como se posicionar, né? Aqui seria, isso aqui eu fiz na época da venda, era só presencial, não existia muito WhatsApp. Foi antes da pandemia, né? E olhar nos olhos. Mas utilizar o repertório do cliente é uma coisa que a gente pode fazer no WhatsApp. Ou seja, usa a linguagem dele, que ele vai entender mais fácil, e fazer perguntas abertas. Perguntas abertas é a pergunta que obriga ele a conversar, falar, expor algo. Não seja sim ou não, isso, aquilo. E essa aqui é uma frase boa em vendas, né? As pessoas detestam alguém que lhe venda, mas adoram comprar. É um fato. Ninguém gosta muito de vendedor. Usar a linguagem dele. É uma coisa que eu acho que dá muito certo, mas que tem um tempo que eu já venho me policiando de ser mais formal, entendeu? Na venda. Você acha que dá pra você, tipo, falar de um jeito mais formal, se você perceber que é um cliente mais jovem, entrar nessa linguagem ou manter a compostura? Uma vez eu falei pra Isa que eu falei rápido. Não fala rápido, porque por que não fala rápido? Eu acho que depende muito do estilo de cada um. Quando eu dou o ri, o rá de vez em quando eu consigo criar um clima de brincadeira com o cliente. Fazer uma brincadeirinha, uma piadinha. No WhatsApp é complicado esse negócio, porque às vezes a pessoa pode entender errado, né? Tem esse risco no WhatsApp, né? Mas às vezes tu vê que o do outro lado é de bom humor, que é brincalhão, eu entro na brincadeira. É questão de você encontrar o teu estilo, entendeu? Porque... Eu tento adaptar o atendimento ao máximo de cliente para cliente. Né? Sentir, na verdade. Né? É porque assim, cara, a gente tá falando de venda. A venda é um processo humano. Não existe uma regra fixa para tudo. Existem parâmetros. Parâmetros, e dentro desses parâmetros que é para ajudar a refinar o feeling de cada um. Mas não, faz isso que dá certo. Se existisse isso... Tem cliente que é engenheiro, tu vai falar, porque os dados falam mais essa linguagem, sabe? Que eles gostam de ouvir. Um cara que é empresário, tu fala em faturamento, rentabilidade. Um cara sem dinheiro, fala em parceiro. Mas é verdade. Cada passando em... Às vezes até mais simples que isso, até a forma. Tipo, às vezes tem pessoas que gostam de mandar áudio, por exemplo. Também. Mandar áudio, aí Sim. tem gente que gosta de escrever. Aí você dá uma mesclada, fala mais, escreve mais. Tem gente que é mais objetiva. Eu tento sentir o máximo o cliente para poder fazer essas coisas. Né? Tipo, o cara é empresário, tu vai falar uma linguagem de empresário. Né? A gente tem que ir sacando o cliente, não tem outra coisa. E tentar... Porque o nosso objetivo é ser entendido, né? Basicamente isso, ser entendido pelo cliente. Porque às vezes a gente fala A e o outro entende B. Isso é muito comum. A maioria das brigas é por causa disso, é por problema de comunicação, né? Aí
também não cair na armadilha de querer ser parecido muito e daí não ser respeitado, porque às vezes você precisa passar um pouquinho de autoridade, você parecer, pelo menos parecer, né, que você sabe mais que ele. E aí se você cai muito nessa, talvez era isso que a Isa tava te falando. Não, a gente tava falando de Você é a pauta aí. Eu tava mostrando uma conversa minha no WhatsApp pra Isa, alguma coisa assim. E aí eu falei, não lembro se eu contei pra ela. Eu falei, você lembra? KKK. KKK. Aí Isa, você não fala KKK pro cliente, Patrícia. Eu falei, é verdade. Tá muito tontona. E ainda tinha um erro seu. Tu passou uma informação, alguma coisa que tava te corrigindo e um KKK. Então acho que ainda agravou a situação. Daí quando erra é melhor ser formal. Falou, não, gente, pode rir, não tem problema. Mas pra mim o que ficou estranho, o KKK, foi que tipo, tu tavas te corrigindo algum detalhe, alguma informação errada e colocou um KKK. Eu achei que tinha sido por causa, tipo, da linguagem, entendeu? Tipo, É contexto, mas é contexto mesmo. Mas é contexto. Eu achei que errei. Tá. Então, esse é o primeiro ponto aqui da conexão, né? Da abertura. Então, o que tem que ficar claro aqui, a abertura, o começo da conversa é você mostrar para o cliente, é autoridade, é o que a Ana falou. Você é a pessoa que pode ajudar ele. Existem trunfos no mercado, mas você é o que vai fazer diferença para ele. É você vender o teu trabalho, o teu profissionalismo. É o mais difícil. E é isso que o cara está procurando no primeiro contato. O cara ou a cara, tanto faz. Ele está procurando alguém que ele consiga sentir firmeza. Essa pessoa vai me ajudar. Ô Gilberto, no primeiro atendimento ali, quando ele entra ali pelo CRM, eu vou chamar ele e ele sempre pergunta sobre o material. Eu nunca apresento material de cara. Sempre eu vou fazer o spin selling, vou fazendo perguntas objetivas, ele vai me respondendo. Quando ele cobra o valor do apartamento, eu dou uma desconversada porque eu procuro entender melhor o que ele está procurando, porque quando eu apresento o empreendimento, eu já sou certeiro naquilo que ele busca, entendeu? Sim. E daí eu não perco muito tempo na conversa, né? Daí na etapa do fechamento ali se torna muito mais viável, né? Sim. O que eu quero apresentar para ele. Sim. Isso é interessante, que quando você faz uma sondagem boa, vou falar sobre isso agora, né? Você é mais assertivo no mostrar o produto. E quando você acerta, ele confia mais, ele sente firmeza em ti. Cara, esse cara me entendeu. Quando tu manda um negócio que não tem nada a ver com ele não me entendeu. Até porque ele tem um monte de gente fazendo sondagem com ele, faz um negócio. E quando ele se sente entendido, aí ele vai começar a te dar mais confiança. Aquela reguinha da confiança e da autoridade que a gente coloca lá no... Porque às vezes a gente investe tanto no cliente, ele não está no cenário de compra, né? Também tem isso, né? Mas o cara que vai comprar daqui 1 ano, 6 meses, 2 anos, sei lá, né? Então, ontem eu perguntei para um cliente, eu perguntei se ela estava no momento de investir, se ela estava pronta para investir. Ela falou que não, que só estava estudando o mercado. Aí eu falei, tudo bem. Tá bom, ajuda ela, mas não é um cliente que você vai dar foco, né? Ajuda, responde, ajuda ela no que precisa e bola pra frente. Uma pergunta que eu gosto muito para sondar isso é, se surgir a oportunidade exata, tu estaria pronto com uma aquisição mais imediata? Isso. Eu acho que fica mais... Perfeito. O sim é fantástico. Então, aqui a sondagem é conduzir, no caso a gente chama de conduzir, porque a gente tem que conduzir a conversa, né? É para identificar qual é a dor do cliente, né? Aqui também são pesquisas, tá, pessoal? Aqui são dados de pesquisas. 80% das vendas adicionais, ou seja, a venda adicional, no nosso caso não tem muita coisa, só se a gente fosse vender, sei lá, um serviço, né, que nem eu tenho da Ciazone, assim. Ou o investidor que pode vender outra opção, outro produto, ficar com ele na carteira, né? Mas se perde 80% das vendas adicionais por não fazer uma sondagem direito, né? E 35% compram produtos similares ao que ele estava olhando por causa da sondagem mal feita. Ou seja, você está mostrando um estúdio, sei lá, em tal lugar. Tá. E às vezes a tua sondagem não foi bem feita, daí a pouco tu descobre o cara comprou um apartamento de 1 quarto não sei aonde. Provavelmente já viram isso acontecer, né? Não, mas o cara nem me pediu esse bairro. Ele não pediu, mas ele comprou um produto similar. E a questão que foi? A sondagem não foi se ficou em cima de um produto e se deixou de lado a sondagem, né? Então, qual é que foi a venda que a gente fez que o cara queria num lugar e comprou em outro? A Graça. A Jaque, né? A Jaque foi o caso desse. Queria no centro, não queria estreito. Não queria estreito de nenhum, comprou no estreito. Minha amiga estava fechando em Barreiros e comprou no centro. A tua amiga também, tá fechando em Barreiros e comprando no centro. Então, ou seja, vai comprar um produto similar. A pessoa que está no ponto de compra, ela vai comprar. Ou ela vai comprar o que tu está oferecendo, ou vai comprar algo parecido com o que tu está oferecendo. Então, por isso que é importante uma sondagem bem feita, para justamente poder encontrar produtos similares para oferecer, né? E o segredo para a sondagem é não fazer suposições. Eu acho que a gente supõe, pode supor, mas não acredita nisso, porque é a tua mente falando contigo, é o teu cérebro te dando pitaco.
Se você supõe algo, vai lá e valida isso com o cliente. Confirma. Então eu estou entendendo que o senhor quer isso, aquilo, aquele outro. Valida com ele. Não tem nenhum problema. Essa validação ela é saudável. Porque é justamente para alinhar a expectativa, alinhar interesse. Se você supõe e fica só na tua suposição, daqui a pouco o cliente para de te responder porque você está achando que é uma coisa e ele está em outro caminho. Porque ele aparece, já comprei. Comprei lá não sei aonde lá, nada a ver com o que tu estava mostrando para ele. Então acho que o segredo para sondagem, para condução nessa fase da venda é não supor, não fazer suposições. Entendeu algo, confirma. Então eu estou entendendo que o senhor está querendo isso, está dizendo isso. É exatamente isso, beleza, tá validado. Tem que validar. E aí é como você conduz uma conversa, né? Então primeiro a gente trabalha aqui, essas aqui são técnicas, tá, gente? Essas técnicas elas trabalham com a ideia de que quem está conduzindo uma conversa é quem está fazendo perguntas. Quem faz uma pergunta dá uma direção. Porque a pergunta tal coisa, ela dá uma direção para a conversa. Então, aqui essa técnica ela trabalha com a seguinte ideia, de que no momento que você para de fazer perguntas e quem assume as perguntas é o comprador, ele assume a direção da conversa. E a partir dali ele conduz a venda, não é mais você que está conduzindo a venda. E aí vai para onde ele quer e não para onde a venda deveria ir. Então aqui, a ideia aqui da brincadeira é, o cara te faz uma pergunta, você responde com uma pergunta, tá? Para validar a pergunta dele, que seja o que for, para você se manter no controle da conversa. Essa seria a ideia no processo, na etapa de sondagem, né? Na etapa de sondagem. Tá? Aqui teria que atualizar a linguagem para a área de imóveis, que eu não atualizei, não deu tempo, né? Mas a gente pode falar, sei lá, um dormitório, 2 dormitórios, na praia tal, perto da praia, e assim indo. E validando, é perto da praia, se encontrar um perto da praia, estaria pronto para avançar? Sempre vai ter a perguntinha de testar a temperatura, né? E o funil de perguntas. Isso é o que se usa no processo de... eu não sei, eu não me lembro a pergunta SPIN, não sei o AIDA, não sei o que fazer. Segue o funil de perguntas. Perguntas abertas até ir fechando. Tá? Então, o processo do funil de vendas é exatamente o mesmo tipo de pergunta. Quanto mais no começo, mais aberta a pergunta. Quanto mais no fim, mais fechada a pergunta. Vou assinar o contrato hoje ou amanhã? Pergunta fechada. Específica, detalhe. Temperatura. Se eu conseguir isso, você faz aquilo? Isso aqui é uma pergunta de medir temperatura. A gente faz essa pergunta do se isso, aquilo, não é para fechar a venda. É para medir a temperatura, para ver se o cliente está contigo. Para que ele traga objeções. Tem que fazer ele trazer o máximo de objeções possíveis. Que quando você resolve a objeção, ele gera confiança em você, ele fica mais perto de você e ele fica mais perto do fechamento. Ele só vai comprar depois que resolver as objeções. Se ele não abrir as objeções para você, ele vai abrir para outro. E uma das regras de venda é a primeira objeção é uma mentira, a segunda é uma desculpa. Lá pela terceira que começa a vir a objeção de verdade. Aqui o modelo de trabalho de pergunta, né? Que às vezes a gente pergunta, isso é uma coisa também interessante. A gente pergunta e não escuta a resposta. E no WhatsApp é mais difícil isso acontecer, porque está escrito ali, não tem um áudio. Mas numa conversação, cara, é direto que a gente vê isso. Tu pergunta e já fica pensando na tua próxima pergunta, no teu próximo argumento e não escutou a resposta do cara, tá? E é na resposta dele que vai sair a tua próxima pergunta, a tua próxima argumentação. Não é de um lado só montando a sequência. Ela é montada em cima do que vem, tá? Então faz a pergunta, ouve, pega os sinais positivos, né? E sempre procura atender, ou se faz esse desentendido, é o seguinte, o cara te dá uma resposta que você não é mais ou menos o que você esperava, você faz de conta que não entende e pergunta de novo. Ou você fez uma suposição, o cara te disse algo, você faz de conta que não entendeu a resposta dele e transforma numa pergunta, com o objetivo de atingir as emoções. Uma pergunta é mais que mexe com o lado emocional dele, tá? Porque é isso que vai fazer com que ele exponha as objeções dele. Que quando a gente está totalmente irracional, a gente maquia tudo, a gente é bom nisso. O ser humano é craque. Te finge pra caramba. Quando mexe no emocional, que aí as nossas explosões, as nossas coisinhas lá, e aí começa a aparecer o que está por detrás da moita. Então, aqui são perguntas para medir temperatura. Exemplos de perguntas para medir temperatura. Isso vai em contra do que você quer, quais as opções se encaixam melhor para você, dentro do que você mandou. São perguntas para medir temperatura. Tá? Pergunta específica. Vamos dar o próximo passo. Ou seja, me manda o documento para fazer uma reserva e tu vai entrar nesse ponto aí, né? Como simular uma proposta para ver se a gente aprova com a consultora, vai fechando. Aqui tem algumas estruturas aí que dá para a gente copiar ou ir adaptando. Depois também eu passo os slides para vocês aí, não tem problema com isso, tá? E aí depois vocês olham com calma isso aí, tá, gente? Aqui um exemplo de condução através de perguntas, né? Como o senhor escolhe tal coisa? Um estúdio, um investimento, seja lá o que for. Tá. Aí ele vai responder, qualidade, preço, entrega, não sei o que, não sei o que. Daí você tá... não, mas para mim é preço, seja lá, ROI. O que significa um bom ROI para você? O que significa
qual é o preço ideal, coisa assim. Ou seja, só que como você escolhe tal coisa, ele fala algo, a gente supõe que entendeu. Não, você vai lá e validar. O que significa tal coisa, que é o teu ponto de escolha? Aí ele vai ter que explicar sobre o que é isso, né? Ah, não, preço para mim é isso e isso, qualidade para mim é isso. Pensa bem, segurança no investimento. Cara, não, para mim eu escolho com segurança no investimento. Ah, tá. Para os produtos que a gente tá vendendo porque sente que é seguro. Mas de repente ele sente que não. O que é segurança para você? Como é que você identifica que o investimento é seguro? Aí ele vai te dar critérios, os dele. E em cima dos critérios dele você vai ver qual produto atende o critério dele. Porque eu já atendi gente que não compra SPE de jeito nenhum. Não aceita o modelo de negócio. Então, você não vai vender SPE para essa pessoa, não adianta. Porque a psicologia dele, o entendimento dele não é seguro. Tem outros que acham o SPE muito mais seguro que o incorporado. Porque a compreensão dele sobre o modelo de negócio é diferente de um para o outro. E não interessa se um é mais seguro que o outro. É essa a maneira que ele entende. E você não vai conseguir mudar isso. Você mexe com crença, com a fé do cara. Vai mudar a fé de uma pessoa. Está bem relacionado com o que me perguntou ontem, Patrícia. A Patrícia me perguntou ontem, Davi, qual que é o melhor, o Next Trindade ou o Cachoeira Beach Spot? Não interessa, né? Não sei. Sempre depende do cliente. Depende do cliente. É por isso que a gente tem que entender o que é o critério de escolha dele. Mas geralmente é assim a gente aprende mais. Eu chegava com alguma questão, alguma dúvida e, sei lá, para alguém mais experiente, ou sei lá, ou para Isa, ou para o Gilberto, e aí as pessoas sempre me perguntavam, tá, mas você sabe o que o cliente quer? E aí eu falava, ele quer uma planta maior, por exemplo. Aí, tá, e o que é uma planta maior para ele? O que é maior para você? Então, assim, às vezes a gente tem um referencial de, sei lá, um apartamento de 100 metros quadrados, para mim é um apartamento ótimo, é grande. Sim. E a pessoa acha que não, que tem que ser 250. Então a gente tem muito essa questão de a gente achar uma coisa e não perguntar. Eu quero saber de fato. Exatamente. A gente fica muito no subjetivo, no subjetivismo do negócio e não traz para o objetivo. O que é isso? O que significa maior para você? Fica objetivo. A maior tem que ter. Que nem tá falando com um cliente do Davi tá falando com um cliente, não, eu quero um apartamento de 160 metros quadrados. Tá bem objetivo. É grande ou é pequeno? Não sei. Que é de 300? Tá. Então, tá objetivo. Aí eu quero de 2, 3 quartos, 160 metros quadrados, que tem uma sacada grande. Bom, aí tá bem claro, bem nítido, bem definido. Churrasqueira também, sem churrasqueira não vai. Tá? Então, tem critérios objetivos. Em cima disso, você consegue procurar uma opção. Eu quero um apartamento maior. É difícil. Sempre assim. E aí tu pode entrar, aí como é que tu aprofunda? Quando conseguir um objetivo, por que isso é importante? Ele vai dizer, não, porque é isso, eu tenho um cachorro, porque eu tenho 2 cachorros, eu gosto de fazer uma costela, então se não tiver uma churrasqueira a carvão, não dá para fazer minha costela. Eu quero para morar, então eu quero conforto. Então ele tá dando os porquê dele. E com esses porquê, de repente você encontra alguma coisa que atenda os porquê dele e não tenha todos os critérios que ele falou que ele queria. Porque também é o entendimento dele que eu preciso disso para atender isso que eu quero. Mas se você descobre o que ele quer de fato, por que é importante, você, isso que você quer, esse aqui também resolve. E não é exatamente igual. Aí você tem a opção de aparecer um similar. Quando você consegue chegar no porquê do cliente. Acontece muitas vezes a gente ficar fazendo as perguntas e o cara simplesmente para de responder também. Isso também é uma dificuldade. Agora tem que fazer essas 3 perguntas. Tu chega na segunda, já... Se ele parou de acreditar que tu consegue resolver o problema dele. Porque tu também tem que validar a resposta. Tem que validar a resposta dele também. É que se fosse, assim, vou ser bem sincero, gente, se fosse só fazer pergunta, bota um robô. Eu boto um boot lá e ele faz as perguntas. Quem responder, a gente continua. Quem não responder, a gente deixa de lado. E aí que entra o fator humano. Tá? Como é que eu estou fazendo a pergunta? Eu estou fazendo a pergunta, de repente eu estou fazendo a pergunta certa no momento errado. Aí o cara não confia mais em mim. Tá? De repente o cara pode me responder, de repente eu tenho que ligar pro cara. Tava conversando comigo, parou de me responder. Eu vou ligar para ti, amigo. A gente tava conversando assim assado. Queria continuar a nossa conversa para entender melhor o seu objetivo. E aí você tem que vender. Eu sou o cara que vai te ajudar nessa ligação. Vai ter que bater a mão na mesa e dizer, eu resolvo o que tu precisa. Só precisa entender o que é. A ligação seria para isso, não seria para fazer uma venda. Para mostrar que você é a pessoa que tem condições de resolver o problema dele. Eu resolvo e eu te entendo também. Tá, mas qual é que é melhor, Decision ou Felipe Moraes? Decision. O eu e o Gustavo já tava discutindo isso. Decision é padrão de, mas esquece. Eu acho que depende do cliente. Vocês não entenderam aí indiscutível, gente. Não, o Felipe Moraes é bem mais confortável. Cara, tem 2 diferenças básicas. Um tá pronto, o outro tá na planta. O que o cara quer? Mas na hora que tiverem os 2 prontos, pra mim, discutir o Decision é um padrão diferente. O Felipe Moraes já vai estar velho. Não, ali o Decision
Isso vai bater muito É que as no aulas Felipe comigo do Moraes. Felipe Moraes são... E aqui é aquela perguntinha mágica nossa lá, né? Então, aqui, ó, 4 perguntas. Aqui tem um script de venda que dá para usar padrão. Padrão. Um script padrão. Tá? Com 4 perguntas. A questão é o momento certo de fazer cada uma dessas perguntas. Aí que entra o feeling do vendedor. Mas com essas 4 perguntas aqui, tu desenrola uma venda. Quero ela, viu? Eu vou meter essas 4 perguntas. Aí a questão é colocar ela no lugar certo. Aí é o feeling de cada vendedor na conversa com o cliente. Mas é um scriptzinho básico que funciona. Então, os dois motivos... O que eu botei? Ah, por que a gente compra? Para evitar uma dor ou obter um benefício. São os 2 motivos da compra. Agora, o que é a dor e o que é o benefício para cada um, aí é universal. Aí o negócio fica grande. Mas é por isso que a gente compra. Nem que seja um prazerzinho de estar comprando ali. É um benefício. A demonstração aqui, então, fala um pouco sobre a demonstração, a apresentação do produto. Essas 2 etapas foi, tá entendida, né, gente? Tá. Então, aqui onde a demonstração é onde você mostra que você é capaz de resolver o problema. Então, você tem 2 vendas aqui. Uma venda é a tua como profissional e a outra venda é um produto. Onde você demonstra que você é capaz de resolver o problema dele e depois aqui você vai apresentar que esse produto atende tudo aquilo que tu quer. A demonstração é para isso. Agora, se eu não fiz a sondagem, eu não sei o que ele quer. Então, eu só vou mostrar produto. A chance de não dar negócio é maior. Porque eu não sei o que ele quer, eu não consigo atender a expectativa dele. Tá. A pergunta principal é para que alguém compraria isso. Então, isso é o que a gente tem que descobrir antes de mostrar, de fato, apresentar um produto. Porque no fim das contas, obter um benefício, evitar um sofrimento, por detrás disso está a busca de uma transformação. Todo mundo busca uma transformação. Compra porque esse produto vai me proporcionar tal coisa. Está buscando essa transformação. Toda venda, toda compra, por detrás disso está essa busca de transformação. Eu quero mudar algo. Então, o que esse produto vai transformar na sua vida? Então, às vezes a pessoa que nem, eu queria, por exemplo, o caso da Jaque, eu quero no centro. Porque ela queria a praticidade, a mobilidade do centro. De repente, o Estreito oferece isso para ela também. Nem eu sabia disso. Tá? Oferece tudo isso aí, então. A transformação que ela queria, ela tem lá também. Aqui são algumas, aqui é do PNL, né? Algumas dicas de PNL em relação à linguagem, né? Então, quando você está conversando com uma pessoa, com um cliente, o que você diz representa 7% do que ela capta ou dá valor. Agora, como você diz, representa 93%. Então é comum, mas eu disse isso para o cliente. Muitas vezes a gente disse isso, falou aquilo, falou um monte de coisa. Mas a forma como a gente falou não impactou, não entrou, ficou fora. Então, como a gente diz, faz uma diferença. O PNL traz essas diquinhas de palavra aí, tá? Aqui é coisa de não usar a palavra custa, usar vale, não usar o preço, o pagamento, o investimento, usa investimento, está investindo, tá? Não se usa a palavra mas e sim aê, porque a mas tem uma conotação negativa. O mas sempre vem, depois do mas sempre vem um problema, né? O famoso feedback sanduíche, né? Chega, faz um elogio, mas tal coisa. Então não fala que é mais caro, fala que tem mais vantagens. O produto é feito de, quando fala que o produto é feito disso, daquilo que a gente está falando de característica. Característica não vende, que vende é benefício. Ele é feito para isso, para aquilo, para aquele outro. Tá. Aqui daí também já é para venda mais baixa, né? Custa, em vez de dar o valor total, dar o valor da parcela. O produto A é superior ao produto B. Isso aqui a gente tem que tomar cuidado, tá? Porque isso aqui mata a venda. O cara tá olhando uma coisa, aí ele diz, esse aqui é melhor que esse. Você concorda ou você discorda, você tá... Aí, de repente, esse que era pior é o que cabe no bolso dele. É o que dá certo para ele. Só que ninguém quer comprar o pior. E aí chega lá, não deu. Não deu aquele que ele queria, não aprovou o crédito, sei lá, alguma coisa assim. Ele não consegue assumir o fluxo de pagamento do SPE, vai ter que ir para um financiado. Aí o financiado é em outro lugar lá, não é um lugar tão bom quanto ele queria. Aí você fala que esse é superior ou esse é melhor que aquele. Aí ele não vai comprar nenhum dos dois, porque ninguém quer comprar o inferior. Tu gera, em vez de gerar a sensação de ganho, gera a sensação de perda. Então a chance dele, ele não é superior, ele tem isso, isso e isso, por isso é mais caro. Esse aqui tem isso, isso e isso, por isso é mais barato. Mas você não afirma que um é superior ou inferior ao outro. Isso é um julgamento dele. Tá? Aqui são coisas simples, né, gente? O não expor o cliente é básico, né? E aqui uma coisa muito importante, não importa o que o vendedor falou, o importante é que o cliente entendeu. Então, assim, muitas vezes, mas eu falei isso porque ele, falei assim, já falei. Já falou. Aí, o como você falou e o que ele entendeu que se falou. Então, às vezes, tem que fazer pergunta que nem criança. É incrível, mas é. O que o senhor entendeu disso que a gente combinou? Como é que ficou montada na sua mente? Pedir para o cliente um resumo da conversa. Só para validar se o que ele entendeu é igual ao que você entendeu. E, de repente, cada um está entendendo uma coisa diferente e daqui a pouco dá BO, dá briga. Tá. Isso aqui é um exercício que dá para fazer, tá? Que é a lista de benefício. Então, aqui é para aprender a separar o que é benefício, o que é característico, o que é vantagem e o que é benefício.
Tá? São coisas diferentes e causam impactos diferentes no cliente. Característica é do que ele é feito, tá? A laje é assim, a laje é assado, sei lá, é em tal lugar. Então, ele é desse jeito, é do modelo SPE, ele vai ter com a laje treliçada, abertura de PVC, sol da manhã, tudo isso é característica. Tá. A vantagem é a utilidade disso. Ele é... Vamos lá, vantagem do SPE. Você não usa financiamento bancário, você não tem juros, é uma vantagem. A abertura de PVC é mais resistente, tem maior isolamento acústico. É uma vantagem, a coisa está falando de utilidades, né? O que mais eu falei ali de exemplo? Sol da manhã, o teu apartamento não vai pegar mofo, tá? Vai ter, não aquece demais no final do dia. Utilidades. Benefício, agora tem que transformar isso em emoção. Cara, já pensou que você não vai estar endividado com o banco lá, pagando 3 vezes mais o juro e esse dinheiro você pode aproveitar para fazer uma viagem. Tu trouxe algo que mexe com o emocional, por exemplo. Né? Sol da manhã, mofo, sei lá, abertura de PVC. Cara, as ruas sempre tem carro, sempre tem barulho. Você fecha a janela, você está no silêncio. Quanto vale isso? Mexe com o emocional. Você coloca a pessoa dentro da cena. Sempre que você coloca a pessoa dentro da cena, você mexe no emocional dela. A área de lazer é um exemplo. Tem isso, tem aquilo, tem aquele outro. Tá? Característica. Agora você pegar teu cachorrinho lá, você ama teu cachorrinho, e você brincar com ele no pet place antes de ir pro trabalho. Quanto vale isso pra ti? Você chamar uma pessoa e ter um lugar pra... Co-work, né? Não, aquele negócio do pet lá do Belo Monte, que você chama... Tá, que você chama o... atendimento pra lavar o cachorro, cuidar do cachorro lá no prédio. Lá tem isso, né? E depois você bota o cachorro lá. Ele tem até a imagem do cachorro descansando. Numa almofadinha. Né? Em vez de você levar o cachorro no veterinário ou no pet tosa, sei lá o que lá, como é que é o nome disso, tem um espaço no condomínio que o cara vem e faz o serviço ali. Tá? Benefício, uma dica para falar de benefício é usar verbo, tá? Porque verbo sempre remete à ação, então ele é algo que é feito, que produz um efeito. Tá? E falar sobre o futuro, né? Como vai ser. Lembra que a pessoa busca uma transformação, né? Você mostra essa transformação. São ideias para falar sobre benefício, né? A pessoa não compra o que o produto tem, mas o que o produto proporciona. Ou seja, a transformação que ele vai proporcionar. E a gente fala, o investidor não pensa assim. Ele pensa. Ele não compra o ROI, ele compra o que o ROI vai proporcionar para ele. Eu vou ter renda passiva. Estou ganhando o meu dinheirinho sem fazer nada. Sonho brasileiro. Então aqui a ideia, um exercício que pode ser feito quando pegar um produto é fazer isso, relacionar o que é característica, o que é vantagem, o que é benefício, para usar isso na abordagem de apresentação do produto. E a gente vai descobrir que a gente usa muito pouco, a gente fala muito pouco do benefício, a gente fala mais da característica e vantagem. Davi é bom nisso, e assim, os áudios que ele faz de apresentação do produto. Por exemplo, é uma coisa que eu tenho que melhorar, que eu tenho mandado o PDF, e aí eu abro aquele PDF e construo um áudio fazendo a apresentação do book. Que você mandar o book por mandar não adianta nada, Sim. Porque muitas vezes você sabe que eles nem olham o ou não book entendem, né? Então é você explicar o que é que tem naquele arquivo ali. Ler para o cliente falando os benefícios do que ele está vendo. Porque muitas vezes eles passam batido. Aqui algumas dicas sobre benefício também, mostrar o futuro para a pessoa, que é a transformação dela é através de benefício, o foco nas necessidades explícitas, lá do SPIN, né, as necessidades que ele falou, que ele quer, pintar quadros verbais, ou seja, cenários, explicar o cenário, demonstrações, quando é possível demonstrar. Demonstração, às vezes, o que é? Às vezes, um showroom, tá? Tem um decorado, vai lá e olha, prova de conceito, não sei muito bem o que significa isso. E a última etapa aqui é a parte de fechamento, né? Pra gente ir encerrando, é quando a gente consegue estabelecer um compromisso do cliente com você, com o negócio, né? Então, aqui também tem um pouco mais de estatística. 60% dos vendedores não provocam a venda, ou seja, não pedem o fechamento, não fazem uma pergunta de fechamento, não deixa solto. Tá? E na prática, 20% o cliente compra, o vendedor vende. Os outros 60% fica vagando. O cliente ele sempre vai tentar protelar ao máximo a decisão de compra, ele vai sempre adiar para não gastar dinheiro, aquela história, ele sempre tem muito medo, muito receio. Tá? E o vendedor ele tem o trauma da rejeição, ele sempre evita ser rejeitado. Então a venda, o não sempre gera uma sensação de rejeição para o vendedor. Quando a gente leva isso para o pessoal, a gente sofre muito. Eu sou incompetente, eu sou isso, e o não é para você, o não é para a proposta. E a meta é obter a concordância e relançar. Um avanço. Aqui é uma coisa interessante, né? São vários fechamentos até chegar no fechamento final. Porque o fechamento é concordar em avançar. Tá? Concordou com uma coisa, avança. Concordou com outra, avança. Então,
Não é que eu tenho que conseguir o fechamento, o sim na venda, eu tenho que conseguir o sim para o próximo passo. Essa é a meta. Você está atendendo o cliente aqui, você não tenta fechar, começou a conversar com ele, não tenta vender o produto, tenta vender a próxima etapa, o próximo passo. Ah, vamos fazer a reunião, vamos fazer a reserva, vamos fazer a proposta. Você vai vendendo sempre o próximo passo. A tua meta é fechar o próximo passo e não o produto final. Por que falta isso do fechamento? Não se planeja para fazer o fechamento, ou seja, não tem uma estratégia de fechamento, não tem um processo, um procedimento para isso e perde as oportunidades de fazer as perguntas de fechamento, ou seja, de provocar o fechamento, de medir a temperatura. Você tem que medir a temperatura até que ela esquenta. Então, e em negócio é assim, gente, qualquer empresa que for, ela deixa de existir se ela não vender. Qualquer negócio. Tem venda. Negócio tem venda. Se não tem venda, vai desaparecer. E aí é a provocação das objeções, né? A objeção ela precisa ser provocada. Tá. Naquele vídeo lá do PNL, tem um exemplo de tratamento de objeção muito boa, cara. Um vendedor de seguro lá. Vale a pena olhar aquilo lá. Porque o cara diz, seguro não é um bom investimento. O que eu falo agora? Eu concordo contigo. Pode não ser um bom investimento. Principalmente se isso, se aquilo. Ele coloca um monte de coisa que é ruim e seguro. E aí ele fala tudo isso. Você concorda? Claro que eu concordo, eu estou falando isso. Então, a hora que você alinha a concordância, daí a partir dele começa a te ouvir. Cara, o cara me entende. Ele, todos os motivos. Sei lá, SPE não é um bom investimento. Eu concordo. Pode não ser, por isso. E você vai dizer por que não pode ser. É verdade. Estamos de acordo. Mas tem coisa que você não sabe sobre o SPE que eu posso explicar. Aí você abre a pessoa para te ouvir. Se você tenta rebater, combater ela se fecha. Você concorda com ela, você tem razão. Do ponto de vista da maneira que você está olhando, você está certa. Agora, tem outras maneiras de olhar para esse tipo de negócio. Você está disposto a ouvir? Ah, sim. Bom, aí vem a reunião. Aí você traz para a reunião, porque essa conversa não vai fazer pelo WhatsApp. Então é isso, não interrompa a objeção, escuta até o fim, diz que a objeção está certa, porque está certo, no ponto de vista dele está certo, é a visão dele está certa, só que ele pode estar vendo errado. Tá? Então você concorda com a objeção, você concordar com a objeção não é que você está dando razão para o cliente, você concorda que olhando daquele jeito é isso, agora você pode mostrar um outro jeito de olhar para aquilo lá. Tá. E as objeções a gente resolve com benefícios racionais e técnicos, ou seja, uma objeção geralmente é mais objetiva, né? Então você responde ela e esclarece por isso, segurança, é seguro por isso. Vai diminuindo os riscos, assim vai indo. Por que as pessoas colocam objeções? Primeiro porque tem o hábito de rechaçar vendedor, né? Quer se livrar do vendedor. Muitas vezes o motivo é desconhecido, tá? Às vezes ela só quer mais informação, não tem informação suficiente para tomar uma decisão, então ela coloca objeção. Resistência à mudança, porque às vezes concordar com algo significa mudar ou deixar algo para trás. Não vê vantagem, então ela não vê vantagem no negócio, então ela coloca a objeção. Às vezes não tem dinheiro, às vezes a objeção simplesmente não tem dinheiro para pagar. Às vezes é só isso. Não dá no meu bolso. Aí fica dando desculpa para não dizer que não tem dinheiro. Ou ela não vê valor no que está sendo oferecido, ela acha que aquilo não é necessário. Ou não é ela que decide a compra, né? É a esposa. Geralmente é a esposa. E às vezes a pessoa tá com aquele dinheiro ali e é um dinheiro que ela custou a ter. E aí o medo de botar todo aquele sonho naquilo, né? Então tem medo mesmo. Tem medo. Tem muito medo num negócio desse, porque é muito dinheiro envolvido, né? Eu estava vendo um vídeo sobre isso. E mesmo quando a venda está fechada e o cliente vai fazer a transferência, então ele olha aquele dinheiro e pensa, será? Olha a merda que eu posso ter feito. Então, aqui a gente está falando sobre o que está aqui, ó. A psicologia dos objeções. Então, primeiro eles estão evitando tomar uma decisão, que a gente está falando, retardando, por causa do medo, por causa de será que é bom, será que não é bom? A gente acabou de falar. Eles estão testando suas convicções, se você acredita que é bom mesmo ou não, porque você tem que acreditar que é bom para convencer ele, para ele aceitar. Tá, realmente é bom. Ou ele precisa de mais informação, não tem informação suficiente para tomar a decisão ainda, né? Ou tem preocupações reais, tá? Que geralmente ele não conta. Tá? Alguma desconfiança sobre algo ou alguém. Aqui tem a objeção, geralmente é a falta de confiança, ou no vendedor ou no produto, né? Ou a falta de valor no produto. Não vê valor. Quando é que ele não vê valor? Quando ele acha caro, é porque ele não vê valor. A decisão de comprar aqui é 80% emocional, 20% racional, sei que são estatísticas também. E aqui, ó, quando o foco do vendedor está muito nas características do produto, as objeções do cliente sempre vêm relacionadas a preço. É o famoso tá caro. Se a gente está ouvindo muito tá caro, é porque a nossa apresentação está muito focada em característica. Objeções racionais, o cara pega a lógica, não, mas por causa disso. A nossa apresentação está focando muito na utilidade das coisas, está muito racional, muito lógica. Tá?
E quando a gente fala de benefício, é mais fácil a gente conseguir apoio ou aprovação do outro lado. Então, o tipo de objeção que a gente está recebendo também está dizendo para a gente, de alguma maneira, o ponto que a gente precisa dar mais atenção na nossa apresentação, na nossa abordagem. Então, o cara faz é extremamente racional, lógico, é porque minha abordagem está totalmente racional e lógica. Eu não estou trabalhando o aspecto emocional na minha apresentação, na minha venda. Preciso colocar um pouquinho mais disso para conseguir ter mais engajamento. A pessoa ignora e para de responder, porque não teve efeito emocional, não teve vínculo emocional com o que você mandou para ela, com o produto ou contigo mesmo. Então são maneiras da gente ir refinando as nossas abordagens. Né? Daí o fechamento vai buscar sinais de concordância. Isso aqui mais usado em reunião, porque tu tem que estar com a pessoa por perto, né, para te poder ver isso. Né? Aí tem aqueles livros lá, Expressão do Corpo, um negócio de leitura corporal, coisa assim, que fala sobre isso. Quem quiser entender um pouco mais isso, tem material bastante. Inclusive tem uns 2 livros aí sobre isso. Então o próximo passo. Aqui também outra estatística, diz que 90% das vendas acontecem após o 5º não. A gente consegue resistir a esses 5 não? É difícil, né? Tem gente que no primeiro não já sai chorar. Então, o pessoal pega o terapeuta da Ana aí e vambora. Eu acho que ela é comissionada. É que a venda só acontece depois do não. Tá. Se o cliente chega a ver um produto e compra e não tem nenhuma objeção, não tem nenhum não, você não vendeu, ele que comprou. Só tirou o pedido. Tirou o pedido. Tá. A venda ela começa a partir do não. Quando a gente falou na negociação lá, obtenha um não do cliente. Você tem que começar arrancando o não dele, para depois começar a vender. Depois que começa a venda. Tá. E essa é a habilidade do vendedor, lidar com o não. Esse que é o nosso grande aprendizado. E esse é um aprendizado de vida, né? Aprender a lidar com o não. Tá. Aqui é quando avança, a decisão foi adiada, né? Mas nada foi definido. E continuações, ou seja, não houve compromisso aqui. É quando o cara enrolou a gente. Basicamente é isso, né? São as maneiras que ele nos enrola. Porque a nossa proposta no próximo passo é conseguir definir uma próxima ação com o cliente. Ah, não, eu vou dar uma analisada, depois eu entro em contato contigo. O que aconteceu aí? Você perdeu a relação com ele. Se deixar quieto isso, o que dá para fazer numa hora dessa? Não, beleza então. Eu aguardo teu contato, mas se você não me ligar, amanhã eu te ligo. Amanhã eu te chamo pra gente ver isso. Você deixa algo agendado, não deixa solto. E se ele repete de novo? Ele repetir de novo. Não, pode deixar que eu vou te procurar. Não, é que eu preciso. Isso significa que o senhor não está interessado no produto? Uma pergunta, checkmate. E daí ele vai ter que dizer, aí ele vai ter que falar alguma coisa. Não, eu quero. Se o senhor quer, então, quanto tempo o senhor precisa para fazer a avaliação? Não precisa. Então tá, daqui 12 dias eu falo contigo. O WhatsApp tem esse problema, né? Tem esse problema. Mas a gente tem que fazer o nosso papel, né? Nosso trabalho. E é aquela história, não aconteceu nada, não deu retorno. Cara, às vezes é a ligação que vai destravar isso. Para um lado ou para o outro. A pior coisa é ficar com o negócio pendente. Tu começa a acumular coisa no teu psicológico, começa a se sentir pressionado. Gera uma pressão, tu se sente sobrecarregado de coisas que não existem. Porque se deixou pendente. Resolve. É melhor tu jogar fora do que deixar o negócio pendurado. Porque tudo que fica pendurado, pendente, vai gerar um peso psicológico e a gente nem sabe de onde é que vem esse negócio. E aqui algumas técnicas de fechamento, tá, pessoal? São técnicas. Às vezes funciona, às vezes não. E as técnicas... Mas pra mim, a que eu mais vi funcionar até hoje é ficar quieto. É o silêncio. É a melhor técnica de fechamento que eu conheço. Você faz uma pergunta e fica quieto. Porque às vezes o cliente está processando o negócio, está pensando... Tá? E se você cortar esse pensamento dele, você não deixou ele terminar o raciocínio, a tua ansiedade, aqui é controle de ansiedade mesmo, né? Quem tiver mais ansiedade, é a regra, cara, quem falar primeiro perde, né? Eu já contei no outro dia o exemplo do colchão lá, quando eu vendia colchão, né? Cara, faz diferença ficar quieto. Tá. Dá o preço, geralmente com o preço, né? A gente fala o preço e fica justificando o preço. Inconscientemente você está passando a mensagem de que tá caro, você acha que tá caro, você não acredita. Eu faço, Gilberto? Por exemplo, quando eu estou numa reunião e o cliente está ali na mesa, eu estou junto com o cliente na mesa, eu sempre vou lá tomar uma água, dou uma voltinha, espero ele raciocinar, porque na hora que eu volto, eu tenho a clareza que ele vai falar assim, mano, se a gente mudar essa proposta, mudar esse cenário, a entrada, a papel... Você dá tempo para ele, né? É uma boa estratégia, Joga na mesa e dá uma saída, pegar um cafezinho, coisa assim, para pensar, uma boa ideia. Ou ele vai entender que não encaixa... Aqui são técnicas de fechamento, algumas não se encaixam aqui pro nosso trabalho, né? O fechamento filhota, que eles chamam, são um apelido que o pessoal vai dando, né? É você deixa uma amostra, tá? Você deixa uma amostra, a pessoa vai usando, aí se acostuma com a amostra, não, agora eu quero, tá? Deixa o filhote com o futuro
A venda negativa é o cara que eu quero tal coisa, não tem. Mas eu te deixo na fila aqui, o primeiro que liberar, eu libero pra ti. Você quer ficar na fila? Ou seja, você cria uma dificuldade. É impressionante como criar dificuldade para comprar desperta o interesse de compra. Já perceberam isso? Então o que acontece? Isso é uma técnica para gerar urgência e escassez. Tá. Ah, eu quero não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tá bom, eu sei que você quer, mas tem um monte de gente que tá querendo, a fila tá grande. A gente tem uma boa relação com a construtora, preciso ver qual é a unidade que você quer, qual é a tipologia que você quer, não posso te prometer unidade específica, porque assim que liberar uma vaga, eu te coloco no primeiro da fila. Se eu conseguir isso aqui, você estaria pronto para fazer negócio? Metade da venda tá pronta aí, a gente conseguir chegar nisso. Na Pedra Branca eles trabalham bem assim, né? Lá os caras fazem fila, tipo... E essa é a estratégia que o Caio vai querer fazer com o Viva 4 ali. Esse modelo de lançamento dele é com esse... A gente rica às 4 da manhã, dormindo na fila para comprar terreno. É a urgência, né? Escassez. Exclusividade. Desafia a compra, né? Aqui tu mexe um pouco com o brilho do cara. Né? Tá. Desafia a qualificação, o crédito aprovado, coisas assim, para trabalhar com a ideia do seguinte, né? Tem que ter, o cara vem comprar o SPE, não. Para comprar o SPE, tu tem que ter a capacidade de assumir uma parcela de uns 15 mil por mês. Tá desafiando ele. Você teria como pagar 20 mil? 50 se quiser. Não. 200 mil. Não, 200, não, falou 200. Você consegue pagar 200 mil amanhã? Não, amanhã não, quinta. Falou com poder, não. Amanhã eu passo 50. É um desafio de compra, né? Tu quer comprar, tem que fazer isso. Eu quero comprar barato. Você consegue pagar durante a obra? O SPE. Alternativo, alternativa é as duas opções de fechamento, né? Eu botei um exemplo aqui, vai manter o fluxo da tabela ou quer ajustar o fluxo? Antigamente era em cheque ou dinheiro. Não tem mais suposição, ou seja, ele não colocou nenhuma objeção, não se opôs a nada, você trata como negócio fechado. Então, me manda o documento, eu vou fazer a reserva, enquanto isso a gente vai montando, pega os dados, vou te passar a lista de dados que eu preciso fazer o contrato e trata como fechado. Por concessão, aí é caso assim, geralmente o cara que quer desconto, né? Então, numa negociação, às vezes você guarda um bônus, uma coisinha para dar. Então eu te concedo isso para fechar agora. Tá? Antecipação, teve uma empresa que eu trabalhava que a gente fazia isso pra caramba, né? Era representante comercial, a gente fazia a reunião mensal da empresa, nós comprava, saiu com o porta-mala cheio de brinde, era relógio de pulso, relógio de parede, um monte de quinquilharia. Aí chegava na loja, dava um brinde lá pra pessoa, depois começava a atender. A hora que tu dá o brinde, baixa a resistência. Dava o brinde antes. E impacto aí é o chute na canela do cliente, né? E urgência também, essa coisa de estoque, coisa assim, para nós até que funciona muitas coisas, porque muitas coisas são realmente urgentes, né? Nos lançamentos, né? Ou aproveita ou perde. É isso, gente. E aqui algumas dicas aí para trabalhar, né? Tem um procedimento de venda, defina rituais de venda, né? Seus rituais, o meu processo, tem coisa que eu sempre faço, coloca pontos de rituais no teu processo de venda para te ajudar a lembrar, para te ajudar a aplicar os processos. É isso, alguma questão aí, gente? A gente já parte para os produtos aí. Eu tô coçando para ver. Então vamos olhar junto. Ó,